Fala aí, galera do YouTube, eu sou o Wagner Apraz, muito prazer, seja bem-vindo aqui no canal. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever. Bom, a gente está falando sobre autonomia, né? E hoje, quem vai falar de autonomia com vocês é um cara muito legal. O nome dele é Alexandre Amaral. Ele também tem um canal no YouTube. Vou deixar o link na descrição. Alexandre, então conta pra gente o que é autonomia pra você. Fala galera do canal Wagner Apraz, daqui Alexandre Amaral, do interior do estado de São Paulo, fazendo esse vídeo sobre o que é autonomia para mim, a pedidos aí do meu amigo Wagner. É difícil de falar isso em no máximo 5 minutos, ele me deu aí 5 minutos, é um tema muito amplo aí pra gente estar conversando, mas vou tentar resumir, né? Começando a falar que autonomia é um termo, né, um conceito que se confunde e até mesmo é irmão aí de vários outros conceitos e termos, né? Autonomia, liberdade, recursos disponíveis, tudo isso acaba meio que se entrelaçando ali na formação desse conceito. E uma analogia interessante, por exemplo, autonomia, quando vai se falar em autonomia, a gente pode pegar o exemplo de uma bateria. Quando você fala, qual é a autonomia dessa bateria? É tantas horas, é tantos dias. Qual é a autonomia de voo desse avião? Então, autonomia para mim tem a ver com autocapacidade. Quando eu falo de autonomia, eu penso em autocapacidade. É claro que entra toda aquela conversa de, poxa, mas autonomia, ninguém é independente, né? Assim, total, né? Até mesmo uma pessoa que não tenha uma deficiência aparente, né? De natureza física, mental, intelectual ou sensorial. No caso, eu tenho a sensorial, né? Sou um deficiente visual há cerca de 3 anos. Até mesmo uma pessoa que não tem a deficiência, ela não é totalmente independente, né? Só que assim, é uma questão complicada, porque a questão da gente precisar de outras pessoas, isso é óbvio, mas eu acho que a discussão de autonomia para as pessoas com deficiência, para a pessoa com deficiência, ela é um pouco mais profunda, tem que ser um pouco mais profunda. Porque falar de autonomia pra gente que tem uma deficiência é tipo assim, eu tenho a liberdade de poder sair a hora que eu quiser. Eu tenho os recursos disponíveis que a tecnologia assistiva me permite ter, que é chamar um carro por aplicativo, que é ligar e chamar um táxi, que é pedir uma comida, etc. Que é ver se a luz está acesa para quem é cego total, que não é o meu caso, eu sou baixa visão. A pessoa usa o aplicativo e vê lá se a luz está acesa ou está apagada. Ela vê de repente através do aplicativo as cores das roupas. Então assim, esses recursos disponíveis a gente tem através da tecnologia assistiva e etc. E a liberdade para poder usar também. Mas a autonomia eu vejo na questão de ser algo relacionado à autocapacidade, né? Então, e não tem a ver também, por exemplo, com a minha motivação de ir ou não. Por exemplo, até eu posso ir num supermercado, posso me virar lá e pedir ajuda para as pessoas para que eu faça as compras. E é claro que a minha capacidade de eu saber o preço que eu quero pagar, de eu saber as características de cada produto que eu quero comprar, de eu saber sobre pesos, medidas, nomes, detalhes, características, né, da embalagem, o jeito que eu quero, tudo isso, essa capacidade que vai depender de mim, isso já se enquadra mais em autonomia, né? Mas eu ir até lá, a motivação, eu não creio que entre muito na questão de autonomia, né? Porque eu saio de casa, por exemplo, se você pegar uma bateria nova e deixar ela parada, ela vai deixar de ter autonomia por não estar sendo utilizada? Não vai. Um avião que tenha capacidade de voo de 15 horas, ele vai
deixar de ter autonomia se ele ficar parado dentro de um hangar lá? Também não vai. Então é a mesma coisa, se eu quiser ficar parado dentro de casa e parar a minha vida, eu não vou deixar de ter autonomia. Eu apenas vou estar fazendo uma escolha. Mas então a autonomia, eu creio que é essa autocapacidade, né? E essa autocapacidade, a gente como pessoas com deficiência, ela depende muito da tecnologia assistiva, que é um tema para outro vídeo bem interessante também, que a gente tem através dos leitores de tela, etc, 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 né? Essa autonomia, ela depende da sociedade estar preparada, depende muito da gente não ter as barreiras arquitetônicas, urbanísticas, da gente não ter as barreiras atitudinais das pessoas, né? Então a nossa autonomia, sendo pessoas com deficiência, acaba dependendo dessas possibilidades, né? E aí, se a gente for ver, a gente acaba enxergando que a deficiência, ela tá até mesmo na sociedade e não em nós, né? Nós temos sim a deficiência, né, de natureza lá, sensorial, no caso dos deficientes visuais, mas a deficiência, a própria lei 3.146 de 2015, se eu não me engano, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela acaba deixando isso esclarecido, que a deficiência está na sociedade. Então, a nossa autonomia, eu creio, ser bem ligada com essa questão. Gente, eu não sei se eu consegui falar algo de concreto, mas é que é um assunto muito amplo e em 5 minutos fica muito difícil. Espero ter contribuído. Vou até fazer um vídeo mais extenso depois aí também sobre o tema. E visita meu canal lá, só procurar aí YouTube, Twitter, Alexandre Amaral, que você me acha. Wagner, obrigado pelo convite, um forte abraço, tamo junto.